Olá, Extremes, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Projetos Extremes. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco do relé de estado sólido, vamos ver algumas características e onde ele deve ser usado, beleza? Então, galera, nós temos aqui dois componentes eletrônicos, dois relés de estado sólido, ok? Então temos esse menor aqui, e aí esse componente aqui, ele tem umas características diferentes do relé comum ou do relé eletromecânico. Vamos ver aqui o relé eletromecânico. Então, se você observar aqui no corpo do componente, tem um esquema elétrico dele, ok? Então, se você alimentar aqui nesses dois contatos, né, 24 volts, esse relé de 24 VDC, ok? Então ele vai comutar aqui, dá para você ver aqui, ó, os contatos comutando aqui quando ele abrir e fechar, beleza? Então por isso que ele se chama eletromecânico, porque tem um mecanismo aí, né, de uma bobina e tal, que faz com que quando for energizado ele vai comutar através de quando for alimentado com 24 volts, beleza? Então aqui vamos ver aqui o componente, né, SSR, ou conhecido também como Solid State Relay, beleza? Então o que acontece nesse componente é o seguinte: a gente não consegue ver o componente interno dele, porque ele é totalmente lacrado. Veja esse aqui, esse componente aqui, ele é maior, ele já tem, né, um dissipador de calor. Isso aqui é tudo um dissipador de calor, porque esse componente normalmente ele é usado para carga resistiva, carga alta. Veja a amperagem na saída dele, é de 20 amperes nesse caso aqui, ok? Então ele esquenta, se você ligar por muito tempo ele vai aquecer, então por isso que ele já vem integrado esse dissipador de calor no corpo dele, beleza? Então ambos aqui, galera, eu vou pegar um aqui, no caso esse daqui, ele é alimentado com uma fonte. Você tem que ter uma fonte de 24 VDC, fonte de corrente contínua, ok? Então veja aqui, nesse terminal aqui, nesse borne aqui, tem um sinal mais, então você vai alimentar o mais da fonte aqui e o negativo da fonte vai ser aqui. Quando você energizar essa fonte, vai ligar esse LED aqui, vai ficar verde, ok? Significa que aqui nesse contato aqui na saída, no output, né, ele vai fechar. Ele está aberto e quando você energizar ele vai fechar e você vai, né, conseguir ter o controle, né? Deixa eu tirar mais um pouco o zoom aqui. E você vai ter o controle, né, da saída aqui para você energizar a sua resistência, o seu motor de grande potência, porque veja, ele garante até 20 amperes aqui, ok? Então aqui ele pode ter uma saída aqui de 240 volts, né? E nos seus contatos garante até 20 amperes, beleza? Então na saída 24 a 280 VAC com 20 amperes nos seus contatos. Aqui também é a mesma situação, galera. Olha só, isso aqui garante até mais, 40 amperes, é a mesma coisa que eu falei ali, só que esse daqui, ó, vai de 4 a 32, né, VCC, beleza? Olha só, dá até para fazer um circuito para você controlar via internet, né, via, né, programar, porque olha aqui, ó, o sinal 4, né, você pode acionar via, né, smart, um circuito que você fazer para você controlar em qualquer parte que você tiver. Por exemplo, quer controlar uma banheira, né, manda o sinal, ele vai fechar aqui e a resistência da banheira vai aquecer quando você chegar para tomar um banho quente, vamos supor, né, um exemplo do que esse componente pode ser feito. Então, galera, aqui vamos falar um pouco desse componente. O que acontece? Então é um componente eletrônico com diversas vantagens, galera. Quais são as vantagens desse componente? Ele, por ser um componente eletrônico, ele possui diversas vantagens em relação aos relés eletromecânicos. Não gera arco elétrico, maior vida útil e menor desgaste. O tempo de comutação é consideravelmente menor em comparação ao relé eletromecânico, beleza? Qual a função? O relé do estado sólido é utilizado para chaveamento de cargas, substituindo as contatoras, com vantagem, pois disparam em 0 volts. Beleza? Olha aí, que coisa boa, né? Para você utilizar no seu projeto. Então, galera, ele tem uma saída. A saída pode comutar
em alta velocidade, dando precisão ao controle, por ser um componente que eu já havia falado, semicondutor, porque aqui dentro tem uns dois componentes chamados tiristores. Tiristores, ele tem aí, né, tipo um transistor, e lá a característica desse componente tiristor, ele tem um gate, né, que funciona como uma chave de acionamento. Hora está aberto, hora está fechado, depende da alimentação que você vai, né, inserir nele. Nesse caso aqui é 24VDC. E aí tem um circuito aqui, uma lógica aqui dentro, né, circuito eletrônico, que faz com que isso aconteça. Então já está tudo preparado aqui, não adianta nem você, só estou falando isso aqui para você ter um entendimento, né, em comparação a esse componente mecânico aqui, beleza? Então na sequência nós vamos fazer a instalação para você observarem como é fácil, né, fazer a instalação desse componente, beleza? Ok, então a gente está vendo aí uma visão panorâmica dos componentes que vão alimentar o relé de estado sólido. Observe, aqui nós temos a fonte, né, de alimentação 24 volts. Observe que aqui, como eu falei anteriormente, o mais representa o mais da fonte, e aqui o negativo da fonte de 24 volts. Ele precisa dessa fonte para ser alimentado. Observe que já está ligado o LED aqui laranja, né, de 24 volts na sua entrada, no input. E também, se ele já está alimentado, então esse contato aqui já fechou e já está conduzindo para esse outro lado aqui, né, do 1/L1, já está chegando num 2/T1, beleza? Então observa aqui o controle agora. Temos um disjuntor, coloquei um disjuntor. Vamos supor que você tem uma resistência elétrica, porque esse componente, né, que suporta até 20 A, a gente não precisa para ligar uma lâmpada dessa, certo? Que uma lâmpada dessa é em miliampere, né? Ok? Então é só um exemplo aqui que a gente está fazendo para vocês entender como que você vai ligar uma resistência elétrica, um motor elétrico de alta potência, e chega até essa amperagem aqui de 20 A, vamos supor. Ok? Então, galera, o que acontece? Aqui eu coloquei um disjuntor, observe que está ligado aqui a lâmpada, beleza? Eu vou desligar agora, apagou aí, vamos supor que eu quis parar aí o funcionamento da resistência do motor elétrico. Nós temos um disjuntor elétrico para proteção. Então aí no seu projeto você vai fazer da sua maneira aí o controle. Você vai fazer por aqui para desligar o componente relé de estado sólido, ou a própria, cortar a própria potência da resistência do motor. Então veja que é muito simples, galera. Entrou aqui uma fase, observe o cabo preto, entrou uma fase aqui no 1/L1. Como já está energizado e fechou os contatos, né, do tiristor, como eu já falei, então está fechado e já está conduzindo para esse 2/T1, né, e já está indo para o lado da lâmpada, ok? E o outro lado da lâmpada, vamos supor que seja a fase S, está alimentado direto. Observe o cabo aqui, cabinho, né, cinza, está ligado direto, né, controlado pelo nosso disjuntor. Ok? Então veja que é muito simples aí, galera. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, né? De repente vocês estão fazendo um projeto aí e não tem ideia como que é ligado o componente relé de estado sólido, ok? Então é dessa forma, super fácil, ok? Desejo boa sorte aí no projeto de vocês e até a próxima.